Boa tarde, pessoal. Esse é a primeira aula gravada do curso de Elementos Finitos, né, voltado mais para a parte de estruturas. Então eu vou seguir o livro, a primeira abordagem em Elementos Finitos, que vai ser a principal referência do curso. Então eu vou seguir a mesma numeração de capítulos e de sessões dele. Então primeiro a gente vai começar com esse capítulo 2, que é uma abordagem direta para sistemas discretos, onde a gente vai dar uma introdução, qual é o procedimento de montagem, de resolução, mas para os casos mais simples, que são elementos de barra, né, ou para treliças, que a gente está um pouco mais acostumado a trabalhar. Então, primeiro é o seguinte, a gente vai usar como base esses 4 principais pontos. Primeiro, a condição de equilíbrio, né? Se a gente estiver olhando um elemento normal aqui, um elemento de barra tradicional, só com 2 nós, então o nó 1 e o nó 2. Cada um desses nós pode ter uma força e um deslocamento. Então o nó 1 pode ter a força F1 e o deslocamento 1, e o nó 2 a força F2 e o deslocamento U2. Então primeiro a gente só está considerando uma barra normal com um deslocamento na horizontal. Então, a primeira condição é a condição de equilíbrio. O somatório dessas duas forças tem que ser igual a zero. A segunda condição é assumindo que o material está em um regime linear elástico, porque ele é isotrópico. A gente pode usar a relação constitutiva para relacionar a tensão com a deformação no material usando o módulo de elasticidade. O terceiro ponto é como calcular as tensões em um elemento submetido ao esforço axial. Então, a tensão vai ser a força sobre a área, né? Esse P aqui vai ser o esforço interno. E, por último, a relação geométrica, de compatibilidade geométrica ou cinemática, para pequenas deformações, de que a deformação vai ser igual à variação de comprimento dessa barra dividido pelo comprimento inicial dela. Então, a gente vai ficar usando a letra L minúsculo para o comprimento inicial. Então a gente pode escrever o que está acontecendo aqui nesse elemento. A gente vai tentar formalizar tudo para escrever de forma matricial. Então primeiro a gente pode definir esse vetor de forças de um elemento, que contém F1 e F2, e o vetor de deslocamento, que contém o 1 e o 2. Então deixei essas 4 equações anotadas aqui para a gente poder tentar relacionar as forças com os deslocamentos. Então, basicamente, a ideia toda do método é tentar relacionar força e deslocamento usando uma matriz de rigidez. Então, tentar escrever alguma coisa do tipo F igual a K vezes D. Então, se a gente fizer um corte aqui nessa barra e tentar calcular qual que é o nosso esforço interno P, a gente pode fazer que o somatório de f de x igual a zero. A gente acha que o P é igual a F2. Então, usando essas 3 relações, a gente tem que o F2, como ele é igual a força P, então depois, substituindo, usando aqui que sigma é igual a P sobre A, então P é igual a sigma vezes A. Depois, substituindo aqui a relação constitutiva, fazendo que o sigma é igual a E vezes Epsilon. E por último, substituindo Epsilon usando aquela relação da deformação, né, de compatibilidade. Então, substituindo que Epsilon é igual a delta sobre L. Só que esse delta é a variação de comprimento dessa barra. Então, a gente pode reescrever essa variação de comprimento como sendo a diferença entre o deslocamento do nó 2 e o deslocamento do nó 1. Então, a gente pode reescrever a equação dessa forma. F2 vai ser igual a um casinho, onde esse casinho é a área vezes o módulo de velocidade dividido pelo comprimento do elemento, vezes o 2 menos o 1. Então é exatamente essa equação, só está escrita de uma outra forma. Por outro lado, como F1 mais F2 é igual a zero, e a gente consegue escrever F2 dessa forma, F1 vai ter que ser menos F2, que é essa equação. Então F2 é K, o K do elemento, vezes o 2 menos o 1, enquanto F1 é o K do elemento vezes o 1 menos o 2. Então, se a gente pegar essas duas equações, a gente pode reescrevê-la agora de uma forma matricial, usando essa matriz K maiúscula aqui.
Então, repara que o que a gente fez foi só usando algumas hipóteses básicas, mas a gente está tentando formalizar esse nosso procedimento para escrever sempre de uma forma que um vetor de força vai ser igual a uma matriz de rigidez vezes um vetor de deslocamento. E aí repara que essa matriz de rigidez, o K vai ser sempre igual ao K transposto. Então vamos olhar como fazer isso para um sistema agora simples, que é uma barra que está engastada em uma extremidade aqui e tem uma força aplicada aqui, uma força concentrada F2 aplicada e uma outra força concentrada na extremidade F3. Então esse F2 está aplicado em qualquer ponto aqui. Então a primeira coisa é o seguinte, a gente precisa separar, pelo menos nessa parte inicial, toda vez que tiver uma força, a gente vai marcar uma força ou um deslocamento, a gente vai marcar um nó novo. Então, para esse caso, tem duas forças e um deslocamento imposto, né, que é o engaste. Então, vão ter 3 nós, e aí um pouquinho mais para frente a gente explica por que a gente está usando essa sequência de numeração. Né? Primeiro aqui, o primeiro nó, o nó 1 é o que está engastado, o nó 2 é o que está aplicado a força F2 e o nó 3 que está aplicado a força F3. E cada elemento tem 2 nós, então primeiro aqui a gente tem esse elemento 1, depois a gente tem esse elemento 2. E esse nó 2 é o nó que serve de união dos dois elementos. Então a gente pode representar aqui o efeito desse engaste por essa reação R1. Então a gente sabe que o deslocamento ali é 0, mas a gente não sabe a reação. E aí repara que em todos os nós, ou a gente sabe a força e quer calcular o deslocamento, como é o caso do nó 2 e do nó 3, ou a gente sabe o deslocamento e quer calcular a reação, como é o caso do nó 1. Então, usando lá aquela forma que a gente tinha visto antes para o deslocamento, né, só para o elemento, desculpa, só para deixar claro que a gente vai usar, então isso aqui é o que estava no slide anterior, e a gente vai tentar separar esses dois elementos dessa forma. Então aqui agora, repara que aqui, nessas duas primeiras figuras, a gente está usando uma numeração do sistema. Né? Então esse sistema tem 3 nós, mas cada elemento tem 2 nós. Então a gente separou aqui o elemento 1 e o elemento 2 e está usando aqui o mesmo padrão que a gente tinha visto antes, chamando de elemento 1 da esquerda e 2 da direita. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é tentar relacionar os deslocamentos e as forças que estão em cada nó com a numeração de cada nó. Então, por exemplo, para esse elemento de barra simples, cada elemento tem 2 nós, mas a montagem do sistema, né, a matriz de rigidez do sistema pode ter vários nós, enfim, não tem nenhuma limitação para isso. Então a gente precisa relacionar essa numeração. Então, para isso a gente usa esse operador L, que ele vai relacionar dessa forma. Então, o deslocamento aqui do elemento vai ser igual a essa matriz L do elemento vezes o deslocamento do sistema. Para a força, a mesma coisa. A força do elemento vai ser igual a essa matriz L do elemento vezes a força que está atuando também no elemento, mas aqui agora é usando a numeração do sistema, não a numeração do elemento mais. Então vamos ver como que a gente define esse L. Então essa matriz L do elemento, esse operador, ele tem n linhas e m colunas, onde esse n é o número de graus de liberdade do elemento e esse m é o número de graus de liberdade do sistema. Para esse caso mais simples, o número de graus de liberdade é a mesma coisa do que o número de nós. Né? Mas a gente pode ter, por exemplo, se ele pudesse estar submetido, como a gente vai ver ainda nessa aula um pouquinho mais para frente, se pudesse acontecer deslocamento tanto na horizontal quanto na horizontal, então um nó pode ter 2 graus de liberdade, deslocamento na horizontal e na vertical. Então, todos os componentes desse operador L são 0 ou 1, e para fazer isso a gente faz o seguinte, primeiro a gente define que todos são iguais a 0 e a gente vê o grau de liberdade que corresponde ao grau de liberdade do sistema, o elemento é igual a 1. Senão, o elemento é 0. Então, vamos dar uma olhada aqui como que fica isso. Então, primeiro, para esse nosso caso,
o nosso L vai ter 2 linhas e 3 colunas. Cada elemento tem 2 graus de liberdade e o sistema tem 3 graus de liberdade. Então a gente quer relacionar ele dessa forma. Então, essa é a definição. O deslocamento do elemento era igual a esse operador L do elemento vezes o deslocamento global. Então, a gente quer isso aqui. O 1 do elemento 1 e o 2 do elemento 2 vai ser igual a esse operador L vezes esse vetor de deslocamento do sistema. Então, se a gente olhar, o 1 do elemento 1, aqui pela montagem, ele é igual ao 3, contando a numeração do sistema. Por outro lado, o 2 do elemento 1 vai ser igual ao 2 do sistema. Então, o que a gente faz é tudo zero, mas aqui tem que ser igual a 1. Então, se a gente fizer esse produto aqui, se a gente substituir esse L1 aqui nessa equação e fizer esse produto, a gente vai ver que a gente consegue exatamente essas duas equações. Beleza? Então é só pegar linha e coluna. Linha 1, coluna 3 vai ser 1. Linha 2, coluna 2 vai ser 1. Então vamos ver agora para o segundo elemento. A ideia é exatamente a mesma, só que agora a gente está vendo para o segundo elemento. Então, para esse segundo elemento, o nó 1 está relacionado com o 2 do sistema. Então, o nó 1 do elemento 2 está relacionado com o nó 2 do sistema. Por outro lado, o nó 2 do elemento 2 está relacionado com o nó 1 do sistema. Então, essa nossa matriz L vai ter 2 linhas e 3 colunas. A gente pode pensar que todos os elementos são zero, a gente só precisa substituir um elemento em cada linha. Então, vai substituir pelo número 1. Então, na primeira linha vai ser a segunda coluna, na segunda linha vai ser a primeira coluna. Então, é exatamente isso que a gente fez aqui. Beleza? Então, com isso a gente consegue relacionar. A gente vai ver um pouquinho mais para frente por que isso é importante, mas a gente consegue relacionar. A gente está fazendo, primeiro a gente pode fazer a formulação toda para um elemento, depois a gente faz a montagem de vários elementos no sistema para conseguir resolver o nosso problema. Então, isso aqui é o resumo de como essa matriz L para os dois elementos. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa para a força, seguir o mesmo procedimento, a matriz L tem que ser exatamente igual, não tem por que ser diferente. E aí, uma coisa que vai ser útil para a gente também é o seguinte, é a relação inversa. Então, primeiro, isso não é uma matriz quadrada, então a gente não pode inverter essa matriz. Então, primeiro, a gente usa essa relação, a força no elemento, vai ser igual ao operador L do elemento, vezes a força do elemento usando a numeração global. A gente pode fazer ao contrário. Para fazer o contrário, a gente só precisa usar a transposta dessa matriz L. Então, a força com a numeração global vai ser igual à transposta dessa matriz L vezes a força com a numeração do nó. A gente poderia fazer isso por deslocamento também. Então tá, uma coisa que a gente tem é o seguinte, a gente tinha montado esse F igual a K vezes D usando a numeração do elemento. E agora a gente quer saber como fazer isso usando a numeração global. Então aqui para o elemento, usando a numeração do elemento, a gente estava chamando de F do elemento, K do elemento, K maiúsculo, vezes D do elemento. Para usar a numeração global, a única diferença é que a gente vai usar um tio. Então vai ser F tio, K tio e D. Beleza? Então, o que a gente quer agora é descobrir como montar essa matriz K. Então, vamos pensar o seguinte. A gente pode usar a relação de força que a gente tinha visto antes. É só fazer a transposta. Né? Pegar a definição de como a gente monta essa matriz L e usa a transposta para calcular a força global. Depois a gente pode substituir a força do elemento usando essa F do elemento igual a K do elemento vezes o D do elemento, como a gente já tinha feito antes. Então a gente pode substituir aqui o vetor de deslocamento com a numeração do elemento pelo vetor por esse produto da matriz L do elemento vezes o vetor de deslocamento com a numeração do sistema. Então se a gente olhar,
esse produto aqui de L transposto vezes K vezes L é exatamente esse catil. Então a gente sabe como calcular a matriz de rigidez, sabendo como calcular a matriz de rigidez do elemento, o KE, a gente sabe como calcular essa matriz de rigidez usando a numeração global. A matriz de rigidez do elemento também, mas usando a numeração global. Só fazer esse produto L transposto vezes K vezes L. Então, repara que isso aqui, essa equação, é exatamente a mesma coisa que essa, usando que L transposto K vezes L é igual a Ktil. Então, vamos fazer o seguinte. Uma condição que a gente tem que manter é a condição de equilíbrio estático. Então, o somatório das forças internas tem que ser igual ao somatório das forças externas. Então, as forças internas são essas forças que a gente está usando para poder montar essa matriz de rigidez do elemento. Então, as forças internas do sistema, né? E as forças externas do sistema. Então, as forças internas são F1 til e F2 til. Certo? A força que está atuando em cada elemento, a gente está usando o til só para poder usar a mesma numeração do sistema global. O que a gente quer então é sair da numeração do elemento e ir para a numeração global para poder montar o nosso sistema de equações lá que a gente vai ter que resolver. Por outro lado, as forças externas são as forças externas aplicadas e as reações onde os deslocamentos estão sendo impostos, certo? Então aqui são os dois vetores do esforçamento de cada elemento, as forças externas impostas e as forças resultantes dos deslocamentos impostos. Então vamos lá. Então vamos olhar para o seguinte. A gente pode reescrever isso de outra forma. A gente já sabe que F1 til e F2 til é K1 til vezes D mais K2 til vezes D. Então, juntando aqui K1 til mais K2 til, né, botando o D em evidência, esse vetor de deslocamento em evidência, e substituindo a definição que a gente tinha calculado anteriormente do Ktil, então o Ktil vai ser L transposto vezes K vezes L, fazendo isso para os dois elementos. A gente pode então pegar essa parcela toda que está multiplicando o vetor de deslocamento e definir ela como sendo a rigidez do nosso sistema. Então a rigidez do nosso sistema ela é composta da rigidez de cada elemento usando a numeração do sistema. Então vai ser o somatório delas, certo? Que é o que está faltando nessa parcela aqui. Então a gente pode pensar aqui agora em como resolver o nosso sistema, né? Isso aqui é o básico que a gente tem. A gente tem uma soma aqui de dois vetores de força, vai ser igual a K vezes D, onde esse K é o somatório de Ktil, que é igual ao somatório de L transposto vezes K vezes L, e o K de cada elemento ali, né, usando a numeração do próprio elemento, é uma matriz 2 por 2 dessa forma. O Kzinho do elemento, que é aquele EA sobre L, né, o modo de elasticidade vezes a área sobre o comprimento do elemento. 1 menos 1 menos 1 e 1. E aí repara que a gente está chamando o comprimento do elemento de Lzinho, justamente para não confundir com esse operador Lzão que a gente usa para fazer a relação entre a numeração do elemento e a numeração do sistema. Beleza? Então a gente tem que para o L1, que a gente já tinha definido antes, a gente sabe como calcular esse K1 barra. Então, isso aqui é só a multiplicação de matriz, depois vocês tentam fazer para garantir se está tudo certinho. Então, é só a multiplicação dessas três matrizes, como está aqui, da mesma forma para K2. Só a multiplicação das três matrizes. O que muda é que o K pode ser diferente, né, do 1 e do 2, o K minúsculo, e essa matriz L também é diferente para os dois elementos. Então, tendo K1 til e K2 til, a gente sabe como calcular a rigidez, a matriz de rigidez do nosso sistema, a matriz de rigidez total do nosso sistema, já usando a numeração do sistema, que é escrita dessa forma aqui. Então, vamos lá. Então, isso é só uma ideia inicial do procedimento que a gente vai ter que fazer. Então,
para resolver isso, agora a gente tem um sistema de equações do tipo somatório ali de um vetor F mais um vetor R, né? Um vetor F de forças impostas, um vetor R de reações por causa dos deslocamentos impostos, é igual a uma matriz K vezes um vetor de deslocamento nodal. Então, para cada nó, ou a gente tem uma força imposta e quer calcular o deslocamento, ou a gente tem um deslocamento imposto e quer calcular a força. A matriz de rigidez a gente sempre tem. Então, agora isso vai explicar por que a gente usou essa numeração, que para resolver a gente vai definir esses dois tipos de nó, o nó E e o nó F. Então, o nó do tipo E é o que são os nós em que a gente tem um deslocamento conhecido. Então, o deslocamento é imposto. Os nós do tipo F é o contrário, onde a gente tem um deslocamento desconhecido. A gente conhece a força que está sendo imposta. Então, para esse nosso caso, a gente tem um nó do tipo E, que é esse nó 1, e dois nós do tipo F, que são os nós 2 e 3. Tem uma coisa que o livro sempre recomenda para a gente, por causa desse procedimento de solução que a gente vai ver agora, é para tentar sempre começar a contagem com os nós do tipo E. Então, sempre que tenta começar a contagem pelos nós que têm o deslocamento imposto. Então, para esse nosso sistema, os parâmetros que nós temos conhecidos, que são impostos, é o deslocamento no nó 1, as forças nos nós 2 e 3, e os desconhecidos que a gente precisa calcular são os deslocamentos dos nós 2 e 3 e a reação no nó 1. Então, vamos tentar montar esse nosso sistema. Então, se a gente montar essas nossas equações, fica uma coisa assim. Esse aqui é o K do sistema, a matriz de rigidez do sistema, que a gente já tinha calculado. Esses dois vetores de força e de reação a gente também já conhecia. E esse aqui é o nosso vetor de deslocamento, né? Só usando a definição. Então, a gente pode separar aqui claramente, o deslocamento U1 é imposto e as forças F2 e F3. Então, o que a gente quer é calcular R1 e o 2 e o 3. Então, a gente pode separar dessa forma. Então, pegar a primeira linha inteira, porque são os que têm os deslocamentos impostos, primeira linha e primeira coluna, e fazer essa separação. Então, a gente pode separar cada um desses vetores em duas partes e a matriz de rigidez em 4 partes diferentes. Então, a gente pode chamar aqui, subdividir eles dessa forma. Então, essa matriz de rigidez, a gente pode escrever ela dessa forma, que vai ter 3 quantidades novas. Uma matriz de rigidez, uma submatriz de rigidez dos nós do tipo E, uma submatriz de rigidez dos nós do tipo F, uma submatriz de rigidez desse EF, que tem a ver com a interação entre os dois. Deslocamento, a gente também pode separar o deslocamento do nó E e o deslocamento do nó F. E aqui é a mesma coisa, reações no nó E e as forças que estão sendo aplicadas no nó F. Então, com isso, repara que o que a gente precisa conhecer agora, que vai ser um procedimento geral, o que a gente quer conhecer, que vai ser um procedimento geral, a gente quer calcular RE, esse subvetor RE, e esse subvetor DF aqui, que está dentro aqui, o DF está dentro do vetor de deslocamento do sistema, e o RE está aqui dentro do vetor de reações do sistema. Então, a gente pode reescrever isso dessa forma. O KE vai ser essa primeira parte, o KEF vai ser essa parte aqui, e repara que aqui é KF transposto, porque ele é sempre simétrico, essa matriz de rigidez é sempre simétrica, então sempre vai acontecer isso. Essa terceira parte aqui é o KF, certo? Fazendo uma analogia aqui entre os dois. O DE é essa primeira parte que a gente separou dos deslocamentos que são impostos. O DF são os deslocamentos desconhecidos. O RE são as reações desconhecidas. E o F, índice F, são as forças conhecidas. Então, o que a gente quer calcular são esses deslocamentos do nó E e essas dos nós do tipo E e essas reações dos nós do tipo E.
Então, reescrevendo aqui essa equação matricial aqui como duas equações separadas, a gente pode pegar a segunda dela, se a gente olhar aqui para as duas, na primeira linha tem duas quantidades que a gente não conhece, DF e RE. Na segunda linha só tem o DF, então a gente pode resolver primeiro aqui o DF, certo? Só isolando ele, passando esse primeiro termo para o lado direito, depois invertendo essa matriz KF, e depois só substituir aqui e resolver essa nossa equação. Então repare que é um procedimento genérico, depois o que a gente vai ver nos outros capítulos, a diferença vai ser basicamente como montar essa matriz de rigidez, mas a gente vai seguir sempre esse procedimento. Tendo uma matriz de rigidez multiplicada por um vetor de deslocamento nodal, vai ser igual um vetor de forçamento mais um vetor de reação. Então o que a gente quer vai ser sempre montar uma coisa desse jeito e separar em nós do tipo E e do tipo F para poder conseguir usar essa mesma solução. Então vamos ver alguns exemplos. E aí eu não vou substituir, a gente quer só apresentar o procedimento por enquanto. Então não vou substituir valores, mas vou mostrar todo o passo a passo do que a gente vai fazer. A gente tem esse caso aqui, são duas barras de rigidez K1 e K2 em paralelo, e elas estão presas aqui por esse elemento cinza, que é um elemento rígido, a essa mola, a essa outra barra de rigidez K3. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, separar isso em três elementos diferentes, um elemento para cada barra. Então, a numeração do elemento, a gente vai usar essa mesma numeração que estava aqui, K1, K2 e K3. Então, K1 vai ser o elemento 1, K2 vai ser o elemento 2 e K3 vai ser para o elemento 3. Agora, a numeração dos nós, a gente vai seguir aquela recomendação deles. A gente vai seguir, vai fazer a numeração começando pelos nós do tipo E, que são os nós que têm o deslocamento imposto. Então, o da esquerda aqui, eu estou chamando de nó 1, 2, e aqui no meio, nessa parte rígida aqui cinza, eu vou chamar de nó 3. Então, agora a gente vai querer montar para cada elemento usando essa definição que a gente já tinha apresentado antes, de como montar a matriz de rigidez de cada elemento usando a numeração do elemento. Então, toma cuidado para não confundir as duas numerações. Então, vamos lá. A matriz de rigidez de cada elemento ela é definida dessa forma, né? O Kzinho, que é A sobre L, vezes 1 menos 1 menos 1. Então, isso aqui a gente tinha deduzido antes. Depois, a gente vai precisar pegar essa matriz de rigidez do elemento, que ela utiliza a numeração do elemento, e transformar ela numa matriz de rigidez do elemento, mas agora com a numeração do sistema, que a gente vai chamar de Ktil. Então, para fazer isso, a gente vai ter que usar aquela matriz L para fazer esse produto. L transposto vezes K vezes L. Depois, a gente pode calcular a matriz de rigidez total do sistema, fazendo o somatório da matriz de rigidez de cada elemento, matriz de rigidez Ktil de cada elemento. Então, só cuidado para não confundir o K com índice superior E e o Ktil com índice superior E. As duas matrizes são de rigidez do elemento. Só que sem o til, ela é usando a numeração do elemento, e com o til, ela é usando a numeração do sistema todo. Pode tem essa operação aqui com essa matriz L. Então vamos lá. Tendo a definição da matriz de rigidez de cada elemento, a gente pode calcular K1, K2 e K3, sem nenhum problema. Agora vamos ver, para calcular o Ktil, usando essa definição do L que a gente tinha visto. Primeira coisa, o L, número de linhas igual ao número de nó do elemento, então tem 2 nós, e o número de colunas igual ao número de nó do sistema, então tem 3 colunas. Então o L vai ser 2 linhas e 3 colunas. Então vamos supor a priori que todos esses elementos são iguais a zero, depois a gente só substitui, onde precisar. Então, para o primeiro, se a gente pegar esse primeiro elemento, usando essa ideia aqui, que o nó 1 é sempre o da esquerda, então para esse primeiro elemento, o da esquerda coincide com um global,
então vai ser 1, 1. E o da direita, que é o 2, coincide com 3 global. Então vai ser L1, 2, 3, beleza? Linha e coluna. Para o segundo agora a mesma coisa, que é esse aqui de baixo. O da esquerda, que é o primeiro, coincide com um global, 1, 1. E o da direita, o 2, coincide com um 3 global. Então 2, 3. Agora para esse nó 3, o da esquerda, que é o nó 1, está coincidindo com 3 do sistema. Então vai ser primeira linha e terceira coluna. O da direita, que é o 2 local, está coincidindo com o 2 do sistema. Então vai ser L2, 2. Vai ser igual a 1. Então a gente pode, tendo isso, a gente tem a definição de todas as nossas matrizes L de cada elemento. Então para o elemento 1, né? 1 e 2, 3. O 2 é a mesma coisa, 1 e 2, 3. E o 3 vai ser 1, 3 e 2, 2. Então, tendo isso, a gente consegue calcular o CATIL de cada elemento. Então, a gente consegue calcular a matriz de rigidez de cada elemento usando a numeração global. E depois a gente consegue calcular a matriz de rigidez global, a matriz de rigidez do sistema, fazendo somatório de todas essas matrizes de rigidez de cada elemento. Então, se a gente fizer as contas, a gente vai poder reescrever o K1 til dessa forma, né? É só esse produto. Para o K2 a mesma coisa, é só fazer o produto das matrizes. E para o K3 também. Então é só seguir, só fazer o produto das matrizes, é só uma operação algébrica, não tem nada de diferente. Então essa é a matriz de rigidez do nosso sistema. Então, uma vez que a gente tem isso, a gente pode pensar que a gente quer resolver um sistema dessa forma. K vezes D igual a F mais R. Agora o nosso vetor de deslocamento vai ser o 1, o 2 e o 3. Para esse nosso caso, o 1 é 0, esse engaste da esquerda. O 2 também é igual a 0, o engaste da direita. E o 3 a gente não conhece, a gente quer calcular. Do vetor de forçamento. Não tem força nenhuma sendo aplicada, força externa sendo aplicada aqui em 1 nem em 2, então vai ser 0, 0. E tem essa força P aqui sendo aplicada no nó 3. Por outro lado, a gente tem no nó 1 e no nó 2 as duas reações, e no nó 3 não tem reação nenhuma porque não tem nenhum deslocamento sendo imposto. Então a gente pode montar o nosso sistema dessa forma, né? Aí é só substituir o que a gente já tinha calculado antes, eu só coloquei assim para poder ficar um pouco mais compacto os elementos dessa matriz de rigidez, mas a gente já conhece todos. Então é uma coisa, antes da gente resolver o nosso sistema, a gente tem que saber como montar essa nossa matriz de rigidez, depois a gente pode resolver. Então a gente vai separar ele aqui da mesma forma. Então repare, a gente pegou a linha pontilhada também igual a antes, dividindo ele aqui. Então a gente já separou isso aqui em deslocamento do tipo E, deslocamento do nó do tipo F, reações em nó do tipo E e forças em nó do tipo F. Então depois a gente só passa a outra linha aqui na vertical, né? Então pensando que sempre tem que dar as unidades têm que ser compatíveis, né? Então se aqui eu peguei dois elementos, tem dois nós do tipo E, essa minha matriz de rigidez do tipo E tem que ser 2 por 2. Se tivesse só um, como era no caso anterior, só tinha um nó do tipo E, no outro exemplo, essa matriz essa matriz KE, ela é 1 por 1, e assim por diante. Então, essa matriz aqui, KE, a gente vai ser uma matriz quadrada e vai ter o mesmo número de linhas e colunas do que nós do tipo E. E assim vale para a matriz F também, e a EF é o que sobra aqui. Então a gente tem aí separado exatamente como fazer essa conta de cada uma delas, cada uma com uma cor equivalente, então para poder facilitar um pouco na hora de implementar. Essa linha pontilhada já auxilia também bastante. Então a gente pode usar, uma vez que a gente consiga fazer essa montagem, a gente pode usar exatamente a mesma solução que a gente tinha obtido antes já, né?
Então, a gente só reescreveu essa equação matricial aqui, separando ela em duas, né? E conseguir a solução, a mesma solução que a gente tinha obtido antes. Uma vez que a gente tenha resolvido, a gente consegue calcular o DF e o RE, e a gente só precisa voltar agora para a numeração. Então, se a gente olhar para o DF, ele era um vetor que só tinha uma linha. Então, ele é exatamente o deslocamento do nó 3. E o RE, ele era primeiro a reação no nó 1, depois a reação no nó 2. Então, resolvido isso, aqui é só atribuir os valores. O sistema já está resolvido, é só escolher como vai apresentar o resultado, né? Ver o que quer dizer cada elemento desses vetores RE e DF. Agora vamos continuando no caso de treliça, mas um caso bidimensional. Então um caso mais genérico, continuando com o elemento de barra, mas indo para um caso mais genérico, que é o caso de treliça bidimensional. Então o que acontece é o seguinte, a gente continua tendo elemento de barra, a gente viu como fazer, considerando que a gente só tem deslocamento na direção longitudinal dessa barra, né, que é o tradicional. Só que agora a gente vai olhar um caso mais genérico, que ele pode ter o deslocamento perpendicular também. Então, a ideia é a seguinte, se a gente souber como montar a nossa matriz de rigidez para esse caso aqui, que a gente tinha visto só com deslocamento na horizontal, a gente vai querer transformar para esse caso aqui com o sistema de coordenada global. Então é basicamente uma rotação do sistema de coordenada. Por caso que a gente tinha visto antes só tinha em x, aqui agora a gente vai considerar x e y e depois vai fazer essa rotação para o x global e y global. Então esse era o caso que a gente tinha visto antes, né? A matriz de rigidez do elemento, quando só tem deslocamento na horizontal. E aí, então, repara que a única mudança que eu estou fazendo é colocar o subíndice x também para formalizar. Então, aqui vai ser f1 de x e f2 de x. E o que acontece é que para uma barra assim, para uma barra, né, não oferece nenhuma restrição ao movimento na outra direção, não tem nenhuma rigidez ao movimento transversal. Então é isso que a gente quer fazer aqui. Agora a gente vai usar o índice superior linha, só para falar que vão ser 2 graus de liberdade por nó em vez de 1 grau de liberdade. Então aqui pode ter um movimento em Y também, pode ser que a gente está usando esse linha. E a gente quer conseguir calcular esse K do elemento. Então, esse K' do elemento vai ser exatamente essa matriz aqui, só que tudo que tiver multiplicando pelas forças em Y ou pelos deslocamentos em Y vai ser igual a zero. Então, as únicas componentes que não vão ser iguais a zero vão ser primeira linha e primeira coluna, que é o que multiplica F1 de x por 1 de x. Primeira linha e terceira coluna, que é o que multiplica F1 de x pela terceira coluna. Terceira linha e primeira coluna, é o que multiplica F2 de x por 1 de x. E terceira linha e terceira coluna é o que multiplica F2 de x e o 2 de x. Beleza? Então a gente só está pegando esse resultado anterior e está reescrevendo ele nesse sistema de coordenada que considera tanto x quanto y e assumindo que a barra não tem nenhuma rigidez no sentido transversal. Então agora o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente já viu como calcular essa matriz de rigidez usando x e y, né? Foi só uma generalização do que a gente tinha visto antes, que era esse K', mas agora a gente quer fazer essa rotação para um K' global, que é usando um sistema de coordenada global. Beleza? Então, x e y e x global e y global. A diferença é que vai ter uma rotação de um ângulo φ aqui. Então, o que a gente quer é relacionar, conseguir calcular essa matriz de rigidez global, certo? Essa matriz de rigidez K' global, nesse sistema de coordenada global, com essa matriz de rigidez K' do elemento.
Então, para isso, a gente vai usar a relação dos deslocamentos nos dois sistemas de coordenadas. Então, para qualquer um dos dois nós, que a gente vai chamar de i aqui, né? I pode ser igual a 1 ou igual a 2. Então, o i de x vai ter o i de x global vezes o cosseno θ, mais o i de y global vezes o seno de θ. Por outro lado, o i de y vai ter menos aqui o i de x global mais o i de y global, certo? Que esse ângulo aqui também é φ. Então é só essa decomposição do vetor que a gente está fazendo. E a gente pode reescrever essa relação simples de uma forma matricial, que é dessa forma. Então a gente está pegando o vetor de deslocamento aqui, o 1x, o 1y, o 2x e o 2y, e aqui o outro vetor de deslocamento usando o sistema de coordenada global. E aí, para fazer a relação entre eles, a gente usa essa decomposição que a gente tinha visto antes aqui. Então aqui, por exemplo, para i igual a 1, vai ser o 1 de x, vai ser o 1 de x global vezes cosseno φ, mais o 1 de y global. Então é exatamente esse produto aqui. E assim por diante. A gente pode fazer isso para todas as outras linhas que o resultado tem que bater. Então, com isso, a gente pode definir essa nossa nova matriz aqui, que vai ser uma matriz de rotação do elemento. Então, essa matriz de rotação ela vai servir para relacionar o vetor de deslocamento do elemento usando um sistema de coordenada bidimensional, né, como a gente tinha visto, não é mais unidimensional. Então, o sistema bidimensional, onde a direção x coincide com a direção paralela à direção longitudinal da barra. Por outro lado, o d global linha, ele é um vetor de deslocamento usando o sistema de coordenada global, onde o ângulo entre o x global e x é esse ângulo φ. Então, para fazer essa relação, se a gente souber qual que é esse ângulo, a gente consegue resolver as coisas em um sistema e transformar para o outro. Não tem nenhuma dificuldade. Beleza? Então vamos lá. Então nós temos essas principais equações aqui, né? Agora é uma matriz 4x4, então se a gente quiser a relação inversa, é só inverter. Só que essa matriz tem uma facilidade para a gente, do ponto de vista numérico, de implementação, é que a inversa dela é igual a transposta. Então, para a gente não precisar ficar calculando a inversa, que é um procedimento bem trabalhoso, a gente pode ficar calculando só a transposta. Então a gente tem a relação aqui, se a gente tiver no sistema de coordenada tradicional, para relacionar com o global, ou o contrário, o global com o tradicional. Então, voltando para o que a gente tinha visto antes, o que a gente quer agora é relacionar, conseguir calcular aqui essa matriz de rigidez global, esse K' global, se a gente souber esse K' do elemento. Então, para isso, a gente vai usar todas essas relações que a gente acabou de obter. Então, partindo aqui dessa relação inicial, que é o F' igual a K' vezes D, primeiro a gente vai usar essas duas relações para substituir tanto o F' quanto o D'. Então, está aqui. Agora, o nosso próximo passo é o seguinte. Lembrando que a nossa meta é chegar aqui. Então, o que a gente tem que fazer é isolar esse termo F' global. Então, para isso, a gente vai multiplicar os dois lados pela esquerda, pela inversa da matriz de rotação, que é isso aqui. Mas a inversa da matriz de rotação é igual a transposta. Então, a gente vai substituir pela transposta só para facilitar as nossas contas. Então, esse termo que a gente tem aqui é exatamente esse nosso K' global. Então, a gente tem que o nosso K' global vai ser R transposto vezes K' vezes R. Beleza? Então, se a gente souber qual que é esse ângulo que tá inclinado e souber como montar a matriz de rigidez nesse sistema de coordenada local aqui, né, onde o x coincide com a direção longitudinal da barra, a gente consegue transformar ele para qualquer sistema de coordenada usando essa matriz de rotação. A gente consegue calcular a matriz de rigidez desse elemento em qualquer sistema de coordenada. Então vamos ver um exemplo de como resolver isso. Então isso é uma montagem, uma
treliça, né? São duas barras que tem aqui, elas estão presas em A e em C, e tem uma força aplicada aqui em B. Então, aqui ele tem, se a gente tem essa altura aqui, né, esse Lzão, esse ângulo alfa, a gente também tem o comprimento dessa barra. Então, supondo que a gente tenha tudo isso e sabe as propriedades do material, a gente quer calcular o deslocamento nesse ponto B e as reações nos pontos ou nos nós A e C. Então, lembrando dessa nossa ideia de fazer essa rotação. Então, primeiro vamos montar a nossa matriz de rigidez, que a gente estava chamando de K' nesse sistema em que o x coincide com a direção longitudinal. Então, para isso, a gente vai usar dois sistemas de coordenadas diferentes, um sistema de coordenada para cada barra, e além disso, nós vamos usar três sistemas de coordenadas diferentes, um sistema de coordenada para cada barra e um sistema de coordenada global. Então, o sistema de coordenada global eu vou definir dessa forma: o x global na horizontal e o y global na vertical. O sistema de coordenada de cada barra, vou definir sempre o x na direção longitudinal da barra. Beleza? Agora é só completar aqui com y perpendicular. Então, a rotação aqui, lembrando dessa nomenclatura que a gente tinha feito antes, para esse elemento 1, para essa barra 1, ela tem a rotação desse ângulo aqui, o φ do elemento é esse ângulo alfa. Por outro lado, para esse elemento 2, o φ do elemento é 90 graus. A direção longitudinal está na vertical. Então, a numeração dos elementos não faz diferença. Você pode escolher a numeração que você quiser, né? Só tem que ser coerente com isso para resolver o exercício. E a numeração dos nós, a gente vai seguir o mesmo do que a gente tinha feito antes. Então, a numeração dos nós para o elemento é sempre o nó 1 na esquerda. Aqui na esquerda e o nó 2 na direita. E a numeração no sistema de coordenada global começa pelos nós do tipo E, onde tem o deslocamento imposto, e depois vai para os nós do tipo F, onde tem a força imposta. Então aqui chamamos de nó 1, nó 2 e nó 3. Então a primeira coisa é a matriz de rigidez de cada elemento desse tipo aqui, né, nesse sistema de coordenada local. Então cada barra tem o seu sistema de coordenada. Então a gente já tinha visto como calcular ela, só depende do modo de elasticidade, da área e do comprimento, e na direção perpendicular não tem rigidez nenhuma. Então, o K minúsculo aqui, para essa barra 1, para esse elemento 1, vai ser o modo de elasticidade vezes a área sobre esse Lzão sobre seno θ, que é o comprimento dela. E aqui para o K2, o comprimento dela já é L mesmo. Agora vamos pensar em como fazer essa rotação. A gente já tinha definido essa matriz também, é só seguir o mesmo procedimento. Então a gente só precisa definir o ângulo de cada uma delas. Para a primeira o ângulo é alfa, para a segunda é 90 graus. Então a matriz de rotação já está definida. Tendo a matriz de rotação, a gente pode agora calcular a matriz de rigidez de cada elemento usando o sistema de coordenada global. Então, a gente consegue calcular esse K' global para o elemento 1 e o K' global para o elemento 2. E a partir desse momento, a gente pode esquecer o sistema de coordenada local e ficar só no global. Então, agora o que a gente precisa fazer é calcular aquele K-til, né? Então o K-til é para transformar a matriz de rigidez do elemento, que ela era obtida usando a numeração do elemento, né, para a numeração global, para a numeração do elemento do sistema, desculpa. Então, para esse nosso caso aqui, cada elemento tem 2 nós e o sistema tem 3 nós. Só que agora, para isso a gente também vai montar esse operador L, né? Só que a diferença é que agora cada nó tem 2 graus de liberdade. Então antes era uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, só que agora como cada elemento tem 2 graus de liberdade em x e em y, vai ser de 4 linhas e 6 colunas.
Então, se vamos seguir o mesmo procedimento, definindo que todos os elementos dessa matriz são iguais a zero, agora a gente pode ver como montar cada uma delas. Então, vamos lá. A gente tem aqui a definição dessa matriz L era exatamente essa. Era o vetor de deslocamento usando a numeração do elemento era igual a esse operador L vezes o vetor de deslocamento usando a numeração global, que a gente está chamando de D' global, L e D. Beleza? Então o D vai ser sempre o vetor de deslocamento no sistema que a gente quer resolver. Então vamos lá. Para o primeiro elemento, que é esse aqui, na esquerda, o nó 1 está relacionado com nó 2 com a numeração do sistema. Só que agora, vou voltar aqui, só que agora repara que tem 2 graus de liberdade. Então a gente vai ter que pegar para o primeiro em Y, para o primeiro nó em X, primeiro nó em Y, segundo nó em X e segundo nó em Y. Então, em X e em Y, dá no mesmo porque a gente vai estar usando o sistema de coordenada global para todos eles. Então, o primeiro em X vai coincidir com o segundo em X, que é o terceiro elemento. Olhando aqui para isso que a gente tinha visto antes, é o terceiro elemento. O segundo aqui, que vai ser o 1 de Y, vai coincidir com o 2 de Y, que o que a gente tinha visto antes era o quarto elemento. Então, o 2 vai estar relacionado com o quarto elemento. Depois, a terceira linha vai relacionar o X aqui de 2, o nó 2 aqui, com a numeração desse elemento 1, é equivalente a esse nó 3 com a numeração do sistema. Então, o X aqui em 2 do elemento vai ter que ser igual o X de 3 aqui. Então, se a gente olhar aqui, esse terceiro elemento, né, vai ser a terceira linha, vai estar relacionada com a quinta, exatamente isso que a gente fez aqui. Da mesma forma que a quarta linha vai estar relacionada com a sexta. Então, para o segundo elemento é a mesma coisa. E aí eu gostaria que vocês tentassem fazer, sem olhar, né? Tenta fazer e depois confere o resultado, mas o procedimento é exatamente o mesmo. E se tiverem alguma dúvida, a gente marca de conversar para resolver essa dúvida. Mas vamos lá, uma vez que a gente tenha montado esse operador L, então a gente pode montar o nosso CATIL. Nosso CATIL do elemento, ele é a matriz de rigidez do elemento usando a numeração do sistema todo. Então, para isso, a gente faz essa operação. CATIL é L transposto vezes K' global vezes L. Então, a gente faz isso para os dois elementos e, tendo os dois, a gente consegue montar a matriz de rigidez total do nosso sistema, que é a soma da matriz de rigidez de cada elemento usando a numeração do sistema. E, por último, chegar numa equação desse tipo, K vezes D igual a F mais R. Então, uma vez que a gente consegue escrever o nosso sistema dessa forma, né, K vezes D igual a F mais R, a gente precisa olhar para quais parâmetros a gente conhece, quais parâmetros estão sendo impostos e quais que a gente precisa calcular. Estão sendo impostos os deslocamentos dos nós 1 e 2, né, tanto em X quanto em Y, igual a zero, está preso por um pino. A força em X no nó 3 e em Y também. Não tem nenhuma indicação aqui, então ela é igual a zero. Certo? Então, as duas componentes da força no nó 3 e as duas componentes do deslocamento nos nós 1 e 2. Por outro lado, o que a gente precisa conhecer são as componentes do deslocamento no nó 3, onde a força está sendo imposta, e as componentes das reações nos nós 1 e 2, onde os deslocamentos estão sendo impostos. Então, para isso, a gente pode montar a nossa matriz de rigidez, que já está toda calculada, da forma que a gente tinha visto antes, né? É só fazer
a conta algébrica e separar o nosso sistema dessa forma. E de novo, repara que, como nós temos 4 graus de liberdade aqui em cima, né, que são desses nós do tipo E, a nossa matriz aqui vai ser separada aqui primeiro 4 por 4. Depois aqui 2 graus de liberdade, que é referente a esse nó 3, que é um nó do tipo E. Nossa matriz aqui embaixo vai ser 2 por 2. E a que sobrar aqui vai ser o KF, para aquele nosso procedimento de montagem. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Olhar para isso tudo, essa nossa matriz de rigidez inteira, a gente conhece, a gente só precisa calcular esses deslocamentos aqui de baixo e essas reações aqui de cima. Então, resolvendo o nosso problema, a gente pode achar a equivalência aqui de cada um deles, KE essa primeira parte, KEF essa segunda parte, KF aqui embaixo e assim por diante, e substituir na nossa equação, na nossa solução geral que a gente tinha obtido antes. Então, pessoal, esse era o primeiro capítulo que tinha para a gente ver. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, que a gente marca algum horário aí para conversar o mais rápido possível. E eu vou passar estou preparando para passar uma lista de exercícios para vocês que já vai contar ponto para a média de vocês. Então é isso aí, beleza, obrigado.